Olá, tudo bem? Está começando agora um novo quadro aqui no YouTube da Igreja Luz para os Povos Serrinha. É o Podcast Serrinha. Esse podcast tem a intenção de trazer edificação para a sua vida através de diferentes temas, de conversas, de revelações, de opiniões, de pessoas que têm a ver com a nossa igreja, que vão ser nossos convidados, que têm a ver com as ações que nós vamos fazer ou que já fazemos em algum lugar. Para começar o Serrinha Podcast, a gente vai começar tendo uma rodada de conversa com todos os missionários que foram agora para a viagem até Moçambique e África do Sul agora em outubro de 2023 e de tudo que a gente viu, viveu, aprendeu, conheceu e ouviu de Deus lá. Eu vou estar aqui com vocês acompanhando e junto comigo, Bispo Ronaldo. Oi, Bispo, tudo bem? Tudo jóia. Vamos conversar aí um pouco com o pessoal, né? Sobre a nossa viagem. Nesse primeiro episódio hoje, somos só nós dois pra gente explicar um pouco o que a gente foi fazer, o que a gente não foi. E nos outros episódios, nós mesmos vamos conversando com o pessoal, né? Isso mesmo. Esse foi o projeto 2 de 2023, né? Teve a primeira viagem no primeiro semestre, esse foi o segundo. Um projeto de 21 dias, 18 dias em Moçambique, 14 pessoas foram na nossa equipe dessa vez. E deu tudo certo, foi uma bênção essa 23/2. Muita gente, muitos dias, mas tudo que a gente tinha que fazer fez e mais, né? A equipe foi ótima, foi maravilhoso. Amém. E a gente aprendeu muito lá, né? Amém. Bom, e a gente não tá sozinho, a gente vai estar com os nossos patrocinadores que estão viabilizando esse projeto acontecer do podcast. Nós estamos aqui com a Adala Pratas que tem joias maravilhosas, lindas em prata, tanto para você usar, para você presentear, ou também se você quiser revender, você pode procurar a Dala e dar um up aí na sua vida financeira. Então a Dala Pratas são as melhores joias em prata, você pode achar eles na rede social, entrar em contato que eles vão ter o maior prazer em te mostrar o catálogo, tem peças maravilhosas. Também estamos com a Bosco, Porfírio e Alvarenga, advogados associados, que são advogados especializados e vão poder te dar a melhor orientação, a melhor consultoria em assuntos jurídicos. Se você tem alguma demanda, precisa do serviço de um advogado, eles com certeza vão saber te atender. São pessoas que têm caráter, que têm seriedade, que sabem, que têm conhecimento do assunto que você precisa ali, do que eles dominam. E também, para matar a fome, nós estamos gravando hoje no dia de jejum, estamos aqui doidos, temos a nossa antiga parceira, a pizzaria Time Express. Melhor pizzaria de Goiânia, pizza quentinha, deliciosa, com preço justo. Inclusive no mês de novembro, se você pedir uma pizza de mussarela, ao invés de você pagar R$60, você vai pagar só R$30. Então você pode baixar o aplicativo deles, pode ligar, pode conversar com eles nas redes sociais, que eles vão entregar para você, ou você pode ir lá na pizzaria, que fica melhor para você. Não deixe de experimentar. Muito obrigado aos nossos patrocinadores. Muito bem, para a gente começar, conta para nós o que a gente faz, o que a Luz para os Povos faz lá em Moçambique, como é que surgiu, quanto tempo surgiu, dá um panorama geral aí. Beleza. Bom, Luz para os Povos, nós somos um ministério missionário, né? Está no nosso DNA, nosso nome já diz isso, né? Luz para os Povos. Nosso DNA é missões. Eu não gosto de dizer que nós somos uma organização missionária, nós somos um organismo, porque eu acho que a coisa funciona mais organicamente do que institucionalmente. E também a gente não está lá para promover o nome de uma denominação. Nosso propósito é esse. Bem, esse trabalho específico missionário em Moçambique, ele vem... a Luz para os Povos, ela nasceu de um trabalho missionário e sempre foi missionária através do apóstolo Sinomar e todo mundo que foi trabalhando com ele, foi passando esse DNA para nós. Mas o trabalho em Moçambique nasceu quando um líder nosso aqui de Goiânia, o Sebastião Veloso Neto, resolveu ir para Moçambique. Ele teve uma palavra de Deus, uma direção de Deus, isso há 30 anos atrás, e ele foi para Moçambique crendo que Deus estava direcionando ele para lá, deixou tudo aqui, deixou noivado, terminou noivado, deixou um trabalho muito bom que ele tinha, concursado, bom emprego, era líder, ia ser ordenado a pastor e tal. Ele deixou tudo por uma palavra de Deus e foi para Moçambique numa época que não tinha aquelas estradas que você já viu lá hoje. Não se chegava de avião ainda em Moçambique, ele só conseguia chegar na África do Sul, foi de caminhão. Nossa, se hoje é difícil, eu fico imaginando bandeirante que ele foi lá. E ele chegou lá sem nada, né? Porque quando ele chegou lá não tinha aquela base, ele começou a construir aquela base e tudo. Foi assim que nasceu o trabalho. Inicialmente ele foi para um trabalho da Jocum,
lá em Moçambique, ficou 1 ano e pouco lá nesse trabalho, depois ele resolveu implantar e desenvolver um trabalho da Luz para os Povos. Foi quando ele conseguiu comprar parte daquele terreno que nós temos hoje. É um terreno grande, né? Grande, graças a Deus, e construiu, com uma ajuda nossa aqui do Brasil e de alguns irmãos da África do Sul, ele construiu aquela casa onde ele morava e casou-se com a Charlene, e ele ficou com ela 2 anos, ela ficou grávida, nasceu o primeiro filho dele, e aí ele morreu de malária, né? Foi assim que começou. Depois enviamos um segundo missionário, que também morreu de malária. E depois começamos a enviar equipes. Na quarta equipe nós enviamos, morreu outro missionário. Na quinta morreu outro missionário. E quando morreram 5, nós paramos por um tempo, porque isso foi um choque para nós. E nós ficamos, eu acho que cerca de 8 anos sem mandar ninguém lá. E o Jacinto, que era discípulo do Neto, continuou o trabalho foi crescendo, foi se multiplicando, crescendo. 8 anos depois nós voltamos para Moçambique para continuar o trabalho, acho que já tínhamos superado esse trauma, mas com a ideia de não mais enviar missionários para morar lá. E sim, ir e vir e fortalecer os missionários lá, os obreiros de lá, para eles crescerem. Deu certo, o pastor Jacinto cresceu, o pastor Jacinto é rainha, conseguimos levantar uma liderança boa com eles lá, a igreja cresceu muito, hoje nós temos lá 146 igrejas implantadas lá em Moçambique, mais 6 que já começaram no Malawi, e aconteceu um fenômeno, essas igrejas começaram a crescer muito rápido, multiplicar muito rápido, e começou até aquele problema de pessoas não qualificadas, ter que colocar pessoas não qualificadas para liderar. Isso começou a trazer riscos, e também nós começamos a ver crescer o número de igrejas, o número de pessoas, mas não a transformação. Por quê? Porque muitos líderes e pastores sem preparação para poder fazer o trabalho. E o risco, como é aqui no Brasil, lá também é muito grande, de surgir heresias, né, no meio deles, porque alguns que conseguem ler a Bíblia, ler e interpretar de maneira errada e começar a ensinar aquilo que a Bíblia não ensina. Então nós começamos a notar, de alguns anos para cá, a necessidade de formar, forjar, preparar esses que já são pastores e a nova geração de pastores, prepará-los bem para isso. Então surgiu no nosso coração, mas principalmente o desejo deles, de que nós pudéssemos criar uma ferramenta de qualificá-los, né? Você sabe que eu já vou a Moçambique há muitos anos. Antes eu ia com o Bispo Adilson, que era o nosso antigo líder de missões, e nós íamos muito mais para fortalecer o trabalho do Jacinto com trabalhos sociais, né? Foi daí que surgiu a ideia de furar poços, depois a gente pode falar como que surgiu isso, a ideia de ajudar orfanatos, a ideia de fazer trabalho com mulheres, com homens, com crianças, surgiu disso, da visão, o Adilson tinha uma visão muito mais social, né? Só que quando, há uns anos atrás, 2 anos atrás, o pastor Jacinto começou a clamar para nós sobre a importância de termos algo, uma estrutura para formar obreiros e capacitar os que já estão trabalhando, foi que surgiu a ideia de nós levarmos para lá o seminário, nosso seminário, Teologia Convida, e implantar lá o seminário. E aí surgiu esse projeto. É legal a gente fazer também um panorama de quem que é o pastor Jacinto, né? O pastor Jacinto e a pastora Rainha são 2 empreendedores, desbravadores, não tem medo de nada. Acho que humanamente falando, quando a gente olha para eles, a gente não imagina a força que eles têm, mas quando a gente chega lá, a gente vê o trabalho deles, a gente vê que são, assim, mais do que guerreiros, né? Eles são muito lutadores, assim. O ministério que o pastor Jacinto tem, a gente poderia dizer que ele tem essa função de apóstolo, não tem o título, mas tem essa função de apóstolo, ele vai, Exato. Ele tá sempre andando para algum lugar, ele tá sempre desbravando, sempre crescendo. É muito bom ver que ainda tem gente que ama a Deus assim como ele, né? O Jacinto é uma inspiração para nós, né? O Jacinto é a rainha e outros pastores lá, mas ele principalmente, né? Primeiro porque eu acho que se tem alguém que poderia ser chamado de apóstolo no nosso meio, é o Jacinto. Apesar que ele nem pensa nisso, né? Ninguém... Mas ele é esse cara, ele é desbravador, ele tem uma visão muito boa, ele é um homem de um conteúdo muito bom, de uma experiência, de uma palavra muito firme, ele é a rainha, né? Quando falam, tem vida de Deus. E humilde. Manso também. Manso, né? E com uma visão estratégica muito boa. Na verdade, eu não sei como ele sozinho consegue fazer o que ele faz.
Eu acho que o Jacinto tinha que estar lá na galeria dos Heróis da Fé. Eu ia dizer isso agora, que eu acho que se o autor de Hebreus fosse escrever o livro hoje, eu brinco que ele coloca Jacinto lá e rainha, Pela né? fé, Jacinto e rainha e tal. Tinha que ser isso mesmo. E qual que o senhor acha que são os maiores desafios da Luz para os Povos lá hoje? Bom, hoje lá, porque nós temos uma estrutura da seguinte forma: nós temos a Luz para os Povos aqui no Brasil, né, que é uma igreja estabelecida, um ministério estabelecido, e temos a Luz para os Povos de Moçambique, que é um ministério estabelecido independente. O Jacinto, ele é o líder do Ministério Luz para os Povos em Moçambique, e ele não tem, né, nada que obrigue ele a submeter o ministério aqui no Brasil, mas ele o faz. Primeiro por gratidão, porque foi gerado, né, da Luz para os Povos. Segundo, por ética, não é? Por princípio, caráter que ele tem. Terceiro, por aliança. O Jacinto é um homem de aliança. Ele já recebeu muitas propostas para ir para outros ministérios, aqui de Goiânia mesmo. O pessoal quer chegar lá e quer dar dinheiro, né? Tipo, não, agora você vai mudar o nome aí, você vai chamar Azeitona Sagrada e tal. E ele, você até lembra do que ele falou outro dia, né? Gostei muito da expressão dele quando ele diz assim: eu não sou da Luz para os Povos, eu sou a luz para os povos, dizendo que Tá no DNA dele, DNA né? dele, né? A essência dele. Eu acho interessante também que você está falando desse desafio do pastor Jacinto, né, de preparar e de dar apoio para ele. Recentemente, há um tempo atrás, teve um escândalo grande no Brasil de uma determinada denominação que tem igrejas na África e estavam desviando milhões de reais, trazendo dinheiro, né, dessa igreja num outro país, lá na Angola, e não permitia que líderes, né, que africanos, que angolanos fossem líderes na igreja. Então os brasileiros controlavam tudo e tiravam dinheiro. Para nós que vamos para Moçambique, parece uma realidade muito doida disso acontecer, porque primeiro a gente não vê dinheiro lá, pelo menos nos locais que a Luz para os Povos está. Segundo, que acho que a gente dá essa liberdade completa para o pastor Jacinto ter a liderança local lá, né? E ele retribui com fidelidade, né? Ele não retribui com rebelião. Sim, você lembra, nós fomos nas igrejas que nós temos lá em Maputo, são seis, e você viu que não, na hora das ofertas, nós é que ofertávamos, né? O dinheiro não é uma coisa entre eles assim, com abundância. Então, as nossas igrejas lá não tiram ofertas assim. A igreja maior, que é a do Jacinto, da mesma forma, o povo entrega a oferta, é fiel no dízimo, mas a gente via lá, visivelmente, que eles não arrecadam valores assim. Hoje, o que mantém o pastor Jacinto e a rainha e a estrutura nossa da base e alguns pastores que recebem salário de tempo integral é o valor que nós mandamos mensalmente para lá. Todo mês nós mandamos uma quantia e é esse valor que sustenta eles. As ofertas deles são muito poucas. Acho que mal paga as manutenções das igrejas locais deles lá. Se a gente for ver, a maioria delas não tem microfone, essas coisas, as que são de cidade grande, porque não tem recurso para comprar, não é? Quando a gente está lá que a gente vê os irmãos ofertando, quando são em aldeias, né, na zona rural, eles ofertam frutas, enfim, farinha, arroz, etc. Cana, manga. E o dinheiro que entra são pequenas moedas. Pequenas moedas. É nós que damos realmente alguma oferta, né? E na igreja do pastor Jacinto, lá no Dondo, no Tezé, tem microfone, tem teclado e bateria, porque foi ofertado aqui. Né? E é importante dizer que já está tudo defasado, né? Se tudo... alguém quiser ofertar de novo, já está precisando. Lá está precisando muito. Muito de tudo, de microfone, de mesa. De potência, caixas, mesas. Aquela igreja que o Jacinto pastoreia, quem construiu ela, o prédio, fez o teto, pôs o piso, foi a igreja do Bispo Almir em Itaberaí. Foram eles que construíram, ofertaram e construíram. Depois, vários ajudaram, uns com aparelhagem de som, outros com caixa, outros com violão e tal. Então, estamos precisando renovar tudo lá. Fica a dica aí para alguém que Deus tocar no coração. Amém. E quais são as nossas principais ações lá? Hoje é o seminário? Sim. Nós começamos aí lá, inicialmente, buscando acho que a primeira vez que eu fui lá foi em 2011 ou 12, não me lembro. E a nossa ideia era saber, conhecer, ver a necessidade para saber como podemos ser útil. Nós vimos que nós podíamos ser útil pregando a palavra, ensinando a palavra,
fazendo eventos lá, por exemplo, um evento de mulheres, que nós já fizemos, você lembra? Evento com jovens, que nós fizemos também, com crianças, várias coisas. Até que veio a pandemia. E acho que a última vez que nós fomos lá foi em 2018. E aí, em 2019, a gente não foi, veio a pandemia, e nós ficamos, acho que até 2022, não voltamos lá mais. E além da pandemia que assolou o mundo, lá teve um ciclone que assolou muito eles, né? Destruiu boa parte da base. Exato. Na época que teve o ciclone, que destruiu quase toda a base, você lembra que nós conseguimos tirar uma grande oferta na nossa igreja, e o ministério também arrecadou, e nós mandamos para eles reconstruírem a base, algumas igrejas mais perto lá, e nós preferimos não ir e mandar o dinheiro das passagens, você lembra disso? Para a gente poder ajudá-los financeiramente. Isso também foi um fator do porquê nós não fomos. E até 2022, 2021, Deus tinha nos dado uma direção muito clara que nós do Serrinha deveríamos trabalhar especificamente com o Norte e o Nordeste. Então não é que a gente tinha abandonado Moçambique, mas a gente estava tentando obedecer uma direção específica, né? Fomos para os ribeirinhos, começamos aquele trabalho lá, depois fomos lá em 2022, fizemos aquele trabalho no Amazonas com os ribeirinhos lá. Como é que é o nome daquela comunidade? Ixi, é um nome tão diferente. Vou lembrar. Daqui pro fim eu lembro. Também fomos para a cidade de Camaragibe, né? Fizemos um trabalho também lá no Pernambuco, né? Aquariquara. Aquariquara, a comunidade ribeirinha que a gente foi. No Amazonas, né? Fizemos um trabalho, levantamos lá a parte da igreja, ajudamos eles, fizemos uma série de coisas na igreja lá, fizemos um trabalho para os jovens, sala para os jovens, uma série de coisas. E naquele ano de 2021 e 2022 a gente estava focado nisso, Norte e Nordeste. Ajudamos muito Piauí, né? A igreja do Piauí também. E nós temos um projeto missionário que Deus deu para o ministério lá atrás. Esse projeto é dividido assim: Jerusalém, Samaria, Judéia e confins da terra. Então, o projeto missionário nosso, ele começa em Jerusalém. Aonde que é a nossa Jerusalém? Goiânia. Então, um trabalho missionário aqui em Goiânia, né, urbano, e à medida que esse trabalho é feito, o nosso trabalho missionário vai para Samaria, que nós consideramos que a nossa Samaria é o estado de Goiás. E então nós começamos a implantar muitas igrejas no estado de Goiás como parte desse projeto missionário, do ID. Depois nós começamos a executar o projeto Judéia, que era as capitais no Brasil. E o projeto Judéia ele consiste em ir para as capitais de todos os estados, começar ali um trabalho, né, as capitais que não têm igreja, não têm evangelho. A gente não quer ir para onde já tem, a gente quer ir para onde não tem. Por isso que nosso objetivo é Norte e Nordeste, principalmente Serrinha tem esse objetivo. Abrir um trabalho, começar um trabalho, estruturar um trabalho na capital e depois ajudar eles da capital a ir para os interiores dos estados. E na medida que nós executamos o projeto Jerusalém, depois Samaria e depois Judéia, nós então começamos a executar o projeto transcultural e as nações. E aí nós começamos, o primeiro projeto missionário nosso foi em Portugal, né, com a Bispa Ione e o esposo dela. Depois a gente foi para Moçambique. Hoje nós temos trabalho lá na Europa, em Portugal, Espanha, Inglaterra. E temos trabalho na Bolívia, no Peru, né, e Moçambique, que é o maior trabalho transcultural que a gente tem hoje. Aí lá em Moçambique, a gente agora, as nossas ações que o Serrinha está fazendo. É o seminário, ação de furar poços. Isso. Quando foi agora em 2023, a partir de 2022, o pastor Jacinto começou a falar conosco e falar sobre a importância de formar melhor os pastores que já tinham, como eu disse, 146, para continuar crescendo com qualidade, com proteção, né, saudável, e para as igrejas que já existem também não sofrer esse problema de poder ser invadido com heresias, porque a África está infestada de heresias, um monte de pseudo-igrejas, um evangelho que não tem nada a ver, teologia de prosperidade, teologia de coaching, essas coisas todas. Então o zelo dele começou a nos buscar, como nós, do Serrinha. Somos a igreja do ministério que tem o seminário teológico, e o nosso seminário já vai para 9, 10 anos, né, hoje nós estamos com 350 alunos. Ele começou a buscar essa ajuda em nós. Como nós poderíamos fazer? Inicialmente, nós achávamos que podíamos implantar o seminário lá online. Você lembra que a gente planejou isso? Mas porque nós tínhamos aquele pensamento que internet tem em todo lugar, celular todo mundo tem.
Até que quando nós fomos lá em 2023, em maio, nós vimos que não tem internet de qualidade para poder fazer aulas online. E quem tem celular lá é aqueles antigos, os Motorola antigos, Nokia antigos, que nós já há muitos anos achávamos que nem existia mais. Que não pega esse aplicativo de Zoom e etc, que não encaixa, né? Moçambique vive do lixo do Japão. Aquilo que não se usa mais no Japão é levado para Moçambique e vendido lá. Então, os aparelhos celulares que eles têm lá, eles não têm iPhone, eles não têm smartphone. Eles têm aparelhos analógicos, então não tinha como a gente fazer aulas online. Aí nós resolvemos, então, implantar o seminário de maneira intensiva. Ou seja, como o nosso seminário tem duração de 3 anos, nós resolvemos, durante 3 anos, ir lá 8 vezes e dividir essas matérias em bloco. Então, a gente fica lá 8, 10 dias e dá aulas de maneira intensivas, usando determinado material, livros e outros materiais. Deixamos para eles as tarefas, voltamos daí 4, 5 meses, fazemos de novo outro bloco, até cumprir os 3 anos. Nesses 3 anos que nós vamos dar o seminário completo para esses grupos de alunos, né? Nós começamos com uma turma, já temos 3, vamos para a 4ª turma agora. Nós queríamos garimpar, ver quais os que tinham aptidões para serem professores, tanto interesse como capacidade para dar aula. E durante esses 3 anos, então, nosso trabalho é primeiro implantar, dar as aulas, implantar, formar essas turmas e depois tirar dessas turmas aqueles que têm capacidade para ser professor, qualificá-los, e aí entra a implantação do seminário propriamente dito, que é construir um seminário físico, salas de aula, e organizar, preparando esses que têm potencial para ser professor, levantando uma diretoria para estabelecer em Moçambique um seminário teológico para eles mesmos poderem formar teologicamente, qualificar líderes e obreiros para continuar a obra que tem crescido muito e rápido. Só que quando nós fomos implantar o seminário, começou a surgir a necessidade de nós voltarmos com trabalhos sociais que nós tínhamos, né? Voltar a furar poços artesianos em aldeias carentes que não têm água potável. E nós agora estamos trabalhando muito com orfanatos. Estamos trabalhando diretamente com 2. Um deles é o orfanato Escolinha Betel, que a Ana Maria toma conta, a missionária Ana Maria. E esse orfanato é um orfanato específico para trabalhar com crianças portadoras de HIV. Nós temos lá 250 crianças portadoras de HIV, que você viu lá agora dessa vez, que elas não trabalham só com crianças portadoras de HIV, tem lá crianças com hidrocefalia, crianças paralíticas, crianças surdo-muda, crianças cadeirantes, né? Crianças até amputadas, você viu lá. Então, a Ana Maria tem um trabalho lindo, o chamado dela é maravilhoso. Depois nós podemos falar qual é. E um outro orfanato, que é um orfanato para 1.000 crianças carentes, que foi um orfanato construído por uma entidade americana, sustentado por essa entidade. Então esse orfanato não tem carência de dinheiro, mas tem carência de material humano. E o nosso papel nesse segundo orfanato é treinar pessoas, né? Porque eles precisam lá de 40, 50 pessoas, e o nosso desafio agora é treinar pessoas para esse orfanato, ajudar esse orfanato a organizar uma equipe de trabalho, porque o recurso e a estrutura eles têm, eles não têm gente. Não é? Então, falta aquele calor humano. No orfanato com as crianças com HIV, nós estamos fazendo de tudo. Nós estamos agora lá construindo 3 salas de aula, precisa de mais, porque é uma escolinha. Começamos, nós deixamos lá R$10 mil, mas precisamos de R$22 mil para fazer, ainda falta pelo menos R$12 mil para terminar. Vamos construir o refeitório, você viu como é precário o refeitório deles lá. E nos comprometemos com os uniformes também. Os uniformes, são 250 uniformes que nós vamos fazer. Precisamos de patrocínio para fazer esse uniforme. Então, lá no orfanato das crianças com HIV, Escolinha Betel, nós precisamos ajudar em tudo. Comida, transporte, uniforme, a estrutura que a gente está fazendo, né, as salas de aula. Vamos tentar fazer da próxima vez o refeitório. Quem sabe, lá já tem um poço artesiano, já foi furado. E tudo, lá é tudo. E no outro, treinamento pessoal, treinar pessoas. Bacana. Eu acho que tem até uns vídeos dos poços que a gente fura. Vamos mostrar, para a gente mostrar também como é que é o trabalho. Enquanto o diretor coloca lá na tela, fala um pouco sobre esse projeto dos poços artesianos aí. Joia, esse aí é um poço que nós furamos, o Poço Henrique.
nós temos o hábito lá de furar poços, né? Se você puder pôr de novo, deixar passando esse vídeo aí um pouquinho, eu agradeço. Esse poço, Henrique, ele se tornou especial. Nós furamos esse poço numa comunidade. Essa comunidade não tem água potável, são 840 famílias. Eles bebiam água de enxurrada ou de poços que eles buscavam. Esse povo tinha que ir em outro lugar, em outra localidade, dormir na beira de um poço para ter água potável. As famílias tinham que se revezar para fazer isso e nós furamos. Dessa vez nós furamos 3 poços artesianos. Hoje o custo para furar um poço artesiano em Moçambique é de $4.000. Nós furamos através de doação. Eu quero agradecer as pessoas que nos ofertaram recursos, que apadrinharam, nos ajudaram a furar esses poços artesianos. Cada um custa $4.000. A gente tem que deslocar uma máquina, é difícil porque são em aldeias, não tem estradas. Uma equipe, então nós vamos lá, a gente fura o poço, depois a gente constrói a base do poço e coloca essa bomba e entrega o poço para a comunidade. Todo mundo pode tirar essa água aí de graça, não cobra nada, é para todo mundo. Esse poço a gente elege um comitê organizador que vai gerenciar o poço, porque de 6 meses a gente faz uma manutenção dele, é uma manutenção simples, mas tem que ter, mas o poço é para a comunidade abastecer. E esse poço, esse último, o Henrique, nós colocamos o nome de Henrique nele, porque uma pastora da nossa igreja, a Bruna e o Lutigar, tiveram um filho, e ele viveu uma semana e partiu para o Senhor. Então, tipo assim, a Bruna Lutigar gerou esse filho crendo que seria um homem de Deus, faria diferença, e acabou ele ficando vivo só uma semana. Mas quando a gente estava lá, Deus falou comigo que nós deveríamos colocar o nome do Henrique. Por quê? Porque a gente abriu esse poço numa comunidade que não tinha igreja. E sempre quando a gente abre um poço, a partir do poço a gente abre uma igreja. Porque as pessoas começam a buscar a água ali, a gente, através daquilo, tem contato com a comunidade, começa a pregar, e acaba gerando uma igreja, né? Vai pregar no evangelho ali, pessoas são sendo salvas, gera uma igreja. Então, quando a gente colocou o nome no posto de Henrique, nós percebemos que o Henrique agora vai gerar a igreja e vai ser um canal para pregar o evangelho, mesmo ele estando com o Senhor. Ele está fazendo diferença aqui na terra, né? Que legal. E o outro posto que a gente está vendo é o Poço Jope, que foi aberto pelos jovens da igreja, né? Isso. Que se mobilizaram, que fizeram. Então, quando a gente se junta, não é difícil, né? A gente foi tem que maravilhoso. Aliás, nós não íamos furar poços. Você lembra disso? Uhum. E no nosso planejamento, eu tinha dito que nós íamos focar só no seminário. Só se Deus fizesse um milagre, porque para nós juntarmos $4.000, a gente tem lá 140 alunos. A gente tem que levar o dinheiro para comprar caderno, livro, caneta, a gente traz esses alunos, a gente paga o transporte deles, a gente tem que pagar a hospedagem deles durante 10 dias. Então a gente tem que levantar um recurso muito grande para poder fazer isso. Nosso foco era só os alunos. Aí você lembra que eu falei, olha, não temos dinheiro para furar poços, $4.000 é muito e nós não temos como fazer isso. E aí você e os jovens disseram, não, nós queremos furar um poço, pôr o nome dele de Jope, vocês fizeram a gincana, foi um trabalho lindo, foi maravilhoso. Eu não acreditei que vocês dessem conta. Nem eu. $4.000, na nossa realidade hoje é quase R$25.000. E vocês conseguiram furar. E aconteceu que, através de vocês, uma pessoa quis dar um poço, né? Que foi o João Paulo lá de Hidrolândia. Ele e a esposa dele quiseram dar mais um poço, eles deram mais $4.000. E nós tínhamos uma pequena reserva de $2.000, então nós tínhamos $10.000. Quando chegamos lá, porque o orçamento inicial, você lembra que era de $5.000. Uhum. E quando nós chegamos lá, a gente conseguiu reverter e negociar para furar por $4.000 se furasse 3. Só que faltava $2.000. E foi uma irmã daqui, a gente já estava lá, a Dênia, ela é a mãe dela, que mandou $2.000, então a gente juntou os $12.000, furou 3 poços. Por causa disso, nós furamos 3 poços. Aí, o primeiro é o Jope, que vocês furaram. O segundo, a gente colocou o nome da filha do João Paulo, que nasceu agora, a Heloísa. E o terceiro, a gente colocou o nome do Henrique. E cada um tem uma história linda. Cada um desses poços foi maravilhoso, né? E aí totalizou agora 13 poços 13, que a gente já furou, né? 13 poços. E todos estão funcionando. A gente teve o prazer de ir em quase todos, tanto em maio quanto agora. Isso. E todos funcionando, as bombas funcionando, tudo Nós perfeito. Começamos a furar esses poços em 2016. Como que surgiu a história dos poços? Você perguntou um pouco lá atrás. Eu acho que eu fui lá em 2014 ou 15 e eu fui para uma aldeia
longe, distante. E quando eu cheguei nessa aldeia, como sempre, né? Você recebe a gente muito bem e tal. Teve um culto, o culto durou quase 4 horas, eu dei uma palavra e tal. E quando terminou a palavra, tinha debaixo... Essa igreja, na época, ela não tinha nada, prédio, nada. A gente reunia debaixo de árvores. Tinha árvores e uns troncos assim, e a gente reunia debaixo lá. E eu fiquei com os irmãos lá umas 4 horas, preguei e tal, foi muito bom. Na verdade, eu dei uma palavra, eles cantaram louvores, eu dei uma palavra, eles cantaram louvor e pediu para eu pregar de novo. E eu dei uma segunda palavra. Nossa, mas era seu sonho essa igreja. Já fomos com vontade de comer. E quando terminou, tinha umas mulheres debaixo de uma árvore chorando. E eu pensei que era por causa da palavra, né? Tô arrasei. Essa palavra aí, poxa, olha lá, terminou já o culto e as mulheres estão chorando e tal. E eu fiquei vendo elas chorando ali, elas não paravam. E aí eu perguntei pro pastor Jacinto, nossa, Jacinto, aquelas irmãs estão bem quebrantadas, né? Elas não param de chorar e tal. E o Jacinto falou, bispo, elas estão chorando porque uma delas teve uma perda muito difícil. O que aconteceu? Eu disse, não, aqui... Não sei se o senhor percebeu, mas aqui não tem água. É uma região sem água. Eles bebem água aqui de enxurrada, de poças. E o rio que eles buscam água fica 4 quilômetros daqui. Então, todo dia de manhã, as mulheres vão para Machamba, para a roça, os homens vão fazer o trabalho e as mães põem os filhos, 8, 10 anos, com um carote de 20 litros na cabeça e eles vão até o rio buscar água. E ontem, um grupo dessas crianças foi buscar água. E o filho daquela lá me mostrou a mulher. Quando ele foi baixar no rio o carote para encher de água, tinha um hipopótamo e ele não viu. E o hipopótamo comeu ele, matou ele e comeu ele, devorou ele. Então elas estão assim, né? Muito tristes por causa disso. Aquilo foi um pacto para mim. Primeiro que eu não sabia que hipopótamo era assim, tão violento, né? Eu sabia de elefantes, crocodilos e tal. Mas ele diz que o hipopótamo é muito mais perigoso, é muito mais nervoso do que os leões, por exemplo. O hipopótamo não gosta de barulho e as crianças chegaram lá cantando. Já então, o hipopótamo veio por baixo d'água, nadando por baixo d'água, e quando o menino na beira do rio levou o carote, o hipopótamo pegou ele pelo braço, jogou dentro d'água e devorou. As crianças contavam que os crocodilos vieram, mas foi o hipopótamo que devorou ele. E aquela mãe chorando, porque o filho não só morreu, mas morreu de uma forma trágica, violenta, imagina. Uhum. Naquela hora eu fiquei tocado. E meu coração ficou assim, eu perguntei, já assim, é difícil furar um poço aqui? Ele disse, não, uma cisterna não vai dar água, porque aqui, tantos metros, a água é saloba, a água tem sal. Uhum. E então teria que ser um poço artesiano. Eu falei, é difícil? Ele, não sei, teríamos que fazer uma pesquisa. E ali, debaixo daquelas árvores, eu falei com Deus, Senhor, eu queria furar um poço aqui. Eu fiquei com muita dó daquela mulher, muita mesmo. Eu queria furar um poço aqui. E nós voltamos para a base, e lá, conversando com outras pessoas, eu fui fazer uma pesquisa e descobri que tinha uma pessoa que tinha uma máquina de furar poço em Moçambique. Começamos a entrar em contato, fomos fazendo, tal, voltei para o Brasil e aquela pessoa me cobrou $6.000 para ir lá furar um poço. Nós não tínhamos o dinheiro, fui pedindo aqui e ali, levei 2 anos para levantar esse recurso. No segundo ano, acho que foi 2016, né? Acho que foi 2014 que eu fui, 2016, eu voltei com esse dinheiro lá, contratei essa máquina, eles foram lá nesse lugar, furou o poço. Você foi a primeira vez em 2016? A primeira vez que eu fui foi em 2017. Acho que você estava comigo quando eu entreguei esse poço. Foi. Lá. E nós furamos o poço, o primeiro poço. Yamacanguere. Furamos o primeiro poço e nós fomos lá entregar. Por causa dos irmãos da Igreja da Paz, eles sempre quando quando construíam um barco, eles deixavam a pessoa que doou o barco pôr o nome no barco. E inspirado nisso, e lá em Moçambique isso é importante, eu quis que quem patrocinasse o poço pusesse o nome. Então nós fomos lá inaugurar e pôr o nome no poço, lá em Yamacanguere, foi o primeiro. E quando nós estávamos lá, fizemos aquela reunião, a aldeia inteira, todo mundo festivo e tal, você lembra que cercado com a madeirinha e tal, nós entregamos o poço e tal. Fizeram uma inauguraçãozinha. Foi, bombeamos, até tem um vídeo, eu bombeando a água, a menina vem, bebe lá, né? E inauguramos, oficializamos, agora é de vocês. E você lembra que as mulheres começaram a dançar e cantar em volta de mim. Umas mulheres vinham, dançavam e cantavam. E eu não entendia, porque elas estavam cantando em dialeto.
E o Jacinto disse assim, elas estão cantando dizendo que você trouxe água. Aliás, que você trouxe vida. Você trouxe vida, é o que elas estão cantando. Eu disse, sim, elas diziam, você trouxe vida, né? Com o poço. E eu dizia, sim, água é vida. A gente fala isso aqui, né? Água é vida. Nosso corpo é composto de água e tal. E o Jacinto disse, não é isso que elas estão dizendo. A vida que elas estão falando não é da água do poço. A vida que elas estão dizendo é que agora, a partir de hoje, nunca mais, os filhos delas vão ter que descer no rio. Olha só. Então eles não mais serão comidos por crocodilo, hipopótamo. Já tinha não sei quantas crianças que tinham sido vítima disso, né? Então, a partir de agora, os filhos dela eles têm um futuro. E a vida que trouxe não é de não morrer, né? É de não morrer por ataque de um bicho. Isso significou muito para mim na hora, mas também o índice de mortalidade infantil em Moçambique por causa da desnutrição e contaminação da água é altíssimo. E aquela água, porque a empresa que furou o poço, eles fizeram um teste, era uma água puríssima. Era tipo água mineral, porque o poço foi furado num lugar muito bom. Então, a garantia de que, primeiro, não haveria mais morte de crianças por água contaminada ou até mesmo até de desnutrição. Segundo, eles poderiam ter uma higiene maior na própria comida deles. Terceiro, eles não precisavam ir mais no rio, né? Então, sim, aí aquilo nasceu, um desejo no meu coração de furar poços artesianos. Então, nós voltamos. Eu conheci o pastor José Rodrigues, da MCI, e ele tinha esse ministério no Sudão. Ele comprou uma máquina no Sudão, que ele já tinha furado alguns poços no Sudão. Então, eu coloquei isso na minha vida, né? Eu não vou dizer que foi Deus que mandou fazer isso, eu creio que sim, mas eu disse, não, nós vamos furar poços no Moçambique, e nós temos uma meta para a África. Qual que é a meta? 1000 poços. Então tá pouco. Nós já furamos 13, falta só 987. Tá rapidinho já furar. Transformar a África num queijo. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos mais para frente conseguir ter uma máquina, não é? Mas é caro hoje comprar uma máquina porque não tem em Moçambique. Nem máquina, nem condição de construir isso lá, hoje. Mas nós podemos comprar uma máquina na África do Sul e levar. Isso teria um custo, né? Mas Deus é poderoso. Eu creio que se ele colocou isso, ele vai dar condição. Abrir as portas. Isso. Mas o nosso alvo não é só Moçambique. Você sabe que na próxima viagem nós vamos para Malawi, né? Nós conseguimos comprar um terreno lá e nosso primeiro poço vai ser lá. No Malawi, fora de Moçambique, depois no Zimbábue, aí vai. Amém. E a gente tá falando muitas coisas que a gente faz lá. Vamos mudar a nossa conversa para o que a África faz na gente. Claro que Deus. Mas vamos compartilhar o que essas viagens na África causou na gente, assim. Conta umas experiências do que você já ouviu, do que, enfim, tá lá, de situações que acontecem lá, das realidades lá que são tão diferentes das nossas. Eu sempre digo, acho que a gente conversa, quando a gente vai treinar as equipes, a gente fala isso. A gente pensa que vai fazer uma missão lá, né? A gente pensa assim, nós vamos lá fazer alguma coisa, nós vamos lá ensinar alguma coisa, mas não é verdade. Eles é que fazem uma missão na nossa vida e eles que nos ensinam. Não há uma viagem que a gente vá para lá que não há assim, um tanto de lições maravilhosas. Sempre que nós vamos para lá, tem algo que marca a nossa vida, com muitos ensinos. Então, dá para escrever livros já, né? De tantas histórias. Eu lembro que da primeira vez que eu fui, foi uma coisa que marcou muito. Nós tínhamos levado uma quantidade de... Não sei se foi a primeira ou a segunda vez. Nós tínhamos levado uma quantidade... Nós íamos fazer um trabalho no orfanato. E nós tínhamos 120 crianças no orfanato. E nós levamos presentes para as crianças. Na verdade, nós levamos uma sacolinha. A gente levou chocolate. Você lembra que você fez uma campanha no Job para eu levar e fazer? Nós levamos chocolate, sonho de valsa, nós levamos pirulito, apitos, balinhas e a sacolinha de aniversário, lembra? E nós chegamos lá para fazer esse trabalho no orfanato, só que não tinha como fazer um trabalho no orfanato, não podia. E a gente resolveu fazer na igreja o trabalho com as crianças. Mas aí a pastora Rainha falou assim, não, mas na igreja não tem 120 crianças, tem mais. O que nós fizemos? Nós pegamos aquela sacolinha, dividimos, nós tínhamos levando sacolinha, multiplicamos. É igual Jesus com os pães. Aí nós fizemos 250. Pegou assim, né? O que ia pôr numa, pusemos em duas. Então tinha 4 chocolates numa, nós colocamos 2 em cada. Tantos pirulitos. Fomos dividindo e fizemos 250.
E fomos para a igreja, era um dia que nós íamos fazer uma gincana com as crianças na igreja e tal. Quando nós chegamos na igreja, lá no Dondo, no Tezé, tinha 600 crianças. Essa é uma grande lição na África. Crianças se multiplicam lá com muita facilidade. Elas brotam. Aliás, tudo que nós vamos fazer, né? Multiplica. Nunca é o suficiente. A gente nunca pensa quando vai para lá que a gente está levando o suficiente, porque sempre é menos do que a necessidade. E quando nós chegamos lá e vimos 600, foi a avaliação que a gente... Que tanto de criança, a gente ficou, meu Deus, não tem jeito de fazer, nós trouxemos só 250. Então a pastora Rainha disse assim, faz o seguinte, coloca para dentro do prédio da igreja 250 crianças. E vocês fazem com o que tem, faz o que tem. Já corta o coração, né? Porque você tá vendo as crianças lá, não pode dar. Só que a igreja da pastora Rainha, ela tem umas janelas grandes, um vidro, né? E então nós entramos, eles foram colocando, aquilo já arrebentou com a gente. Tipo assim, escolher quem vai e quem não vai. A gente tem que pensar que nós estamos num contexto de crianças que nunca comeram um chocolate. Nunca colocaram um pirulito na boca. Nunca, né? Eles não têm pão para comer. Eles não têm o trivial. Muito inacessível. É uma refeição por dia. Uma chima com caldinho. Imagina um chocolate. E quando a gente ia selecionando aquelas crianças, entre aspas, privilegiadas para participar daquilo, e as que ficavam de fora chorando, aquilo foi muito difícil para nós. Quando fechou a porta e a gente olhava pelo vidro lá de fora, elas chorando porque não puderam entrar, aquilo que a gente ia fazer com muita alegria, a gente fez, mas com muita tristeza. A gente foi alegre com as crianças que estavam lá dentro, mas o nosso coração partiu de ver-as chorando. Mas a gente fez o trabalho e tal, e no final a gente entregou como presente aquela sacolinha para as 250 crianças. E quando a gente entregou, elas sentadas e tem, olha, é um presente que os jovens do Brasil mandou, foi o Jop que arrecadou, é um presente para vocês e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Pode abrir e comer. E elas abriam, mas não comiam. Ué. Não comiam. Elas abriam, olhavam e não comiam. E a gente pensou que elas não comiam porque não sabiam o que era, né? Não, pode comer, é gostoso. E come. Elas não comiam. Então, chegou a hora da gente mandá-las de volta para casa, nós abrimos as portas e mandamos aquelas crianças saírem para ir para casa. E quando elas saíram, as que não entraram estavam do lado de fora. Então, as que entraram, pegava da sacolinha... Começou a dividir. E dividia com as que ficaram lá de fora. Olha só. O sentimento de justiça deles era muito maior do que o nosso. E eu perguntei para uma das crianças... para Lois, a filha da Isabel. Lois, por que você não comeu? Era a sua sacolinha. Ela estava comendo feliz. Eu disse, por que você não comeu lá dentro? A sacolinha era sua. E ela disse assim, lá de fora, né? Ela estava feliz lá de fora. Ela falou assim, como eu poderia estar alegre? E tinha um menininho do lado dela, se ele estava triste. Já que ele sente compartilhar, né? Eu disse, você não está alegre porque você está comendo chocolate? Ela falou, também, mas eu estou alegre porque ele está alegre. Então, isso me marcou muito. Eles não pensam em si, em primeiro lugar, eles pensam em todos. Aquelas crianças inocentes, quando receberam aquele chocolate, elas podiam ter comido lá e feito para os outros. Elas não fizeram isso. Nem olhado para trás, né? Elas não fizeram isso. Elas saíram e dividiram, compartilharam. Então, isso me tocou muito, né? E depois, quando nós chegamos na base, uma daquelas mães que ficam lá conosco, diz que uma da criança levou um chocolate para casa, e ela disse, olha, eu tenho 4 filhos, ele levou um chocolate para casa, e ele partiu em 4 chocolates. E cada filho comeu 1/4 de um chocolate sonho de valsa. Nossa. E aquela mamãe, quando eu cheguei, ela se ajoelhou, e começou a chorar e me agradecer. Ela disse, muito obrigado, Bispo Ronaldo, muito obrigado, porque foi a primeira vez que um filho meu comeu algo assim. E eu disse, e por que você não comeu também? Ela disse, não precisa, eu senti o gosto quando eu vi o sorriso dos meus filhos. Olha só. Tremendo isso, né? Muito. E eles compartilham tudo mesmo, tudo. Né? Eles não guardam uma coisa só para si. Não guardam. Eu lembro que no dia de vir embora dessa viagem, eu estava arrumando minha mala já para entrar no carro.
Então veio, eu acho que foi a Isabel, e ela tinha plantado uma roça de arroz, e ela não tinha colhido muito, uma parte ela já tinha comido, e tinha assim, eu acho que uns 2 quilos. E ela veio assim, ajoelhou e me entregou aqueles 2 quilos de arroz. Ela disse, olha, eu não tenho nada. Eu não tenho nada para oferecer para o senhor. Mas nós temos aqui na nossa cultura que ninguém vem, fica conosco e vai embora de mão vazia. Não repare, mas é o meu melhor. E ela me deu aquele arroz. Você teve essa experiência também depois? Tive também. E ela me deu aquele arroz, um arroz quebrado, pilado. Não era um arroz cristal, né? Uhum. Mas quando eu peguei aquele arroz, eu não queria trazer porque aquele arroz ia ser muito mais útil para eles do que para mim. Eu nem como arroz. Mas eu não podia deixar o arroz. Eu peguei o arroz chorando, pus na mala, trouxe, está lá em casa até hoje, você sabe disso. Coloquei no recipiente, aquele arroz. E ela disse, muito obrigado. Eu queria agradecer porque o senhor deu uma experiência para meus filhos que eles nunca iam ter. Eu acho que a África, eu sempre gosto de dizer justamente que as pessoas vão, eu tenho a ideia de que vão para a África fazer alguma coisa, entre aspas, vão lá para salvar alguém de alguma coisa, mas é a África que salva a gente da gente mesmo. Exatamente. Aí, essa experiência que eu tô falando, quando eu fui com a Jojo, e aí no fim da viagem a gente sempre deixa ali algumas coisas que a gente não vai precisar mais, porque a gente tá pensando que tá abençoando, né? Só que a gente tá deixando o resto. Então, no fim dessa viagem, eu deixei uma camisa, deixei uma calça, deixei uma bota, que não tava assim, velho, acabado, mas não era nada novo. Aí eu entreguei lá para um pastor que eu achei que servia mais ou menos, tal, eu entreguei para ele, o Gilmar entregou umas roupas também. E eu pensei assim, tô abençoando ele, né? Mas tava dando do resto, porque eu tava dando uma coisa que eu não ia usar mais. Não comprei um novo e dei. Tá, entreguei para ele, pensei, fiquei com a alma naquele lugar de, olha como eu sou bom, como eu tô entregando alguma coisa e tal. Daqui a pouco chega o pastor com a sacolinha do supermercado, mais ou menos uns 2 quilos de arroz. Esse arroz, né, bem quirelinho, assim, puído e tal, não é um arroz de primeira qualidade. E falou, pastor, tudo que eu tenho é o que eu ia comer durante a semana, mas eu quero te dar. E aí, como é que você recebe um negócio desse? Porque você fala, meu Deus, eu não posso levar isso. Mas, ao mesmo tempo, eu também não posso desprezar, né? Eu vim pro Brasil e ele tá lá guardado dentro de uma garrafa porque eu não tenho coragem de fazer nada. Não tenho coragem de comer, não tenho coragem de jogar fora, não tenho coragem... Ele é o símbolo pra mim de que eu preciso me lembrar que eu não posso me contentar em dar um resto nem pra ele, nem pra ninguém, muito menos pra Deus, né? Exato. Esse trabalho nosso em Moçambique, ele é um trabalho que nos salva de nós mesmos, como você falou. Nos salva da nossa ganância, do nosso egoísmo. A igreja brasileira é muito privilegiada e também nos leva a ter uma visão melhor do que é missões. Existem missionários que vivem de missões e existem missionários que vivem para missões. E a Moçambique nos ensina a viver para a missão, né? E não da missão. Não podemos usar a missão para benefício, mas sim para a missão. Na nossa igreja, graças a Deus, você sabe, e pelo Brasil, tem tanta gente que nos ajuda, que se não fosse essas pessoas, a gente não conseguiria fazer o trabalho que a gente faz lá. Eu acho que a gente nunca teria conseguido furar um poço sequer se não fossem essas pessoas. Não teríamos conseguido fazer o que estamos fazendo nos orfanatos lá. Não conseguiríamos fazer o trabalho com as crianças, com os jovens, com as mulheres. Você lembra que teve uma vez nós levamos 2.000 chinelas havaianas. Uhum. Tudo isso é resultado da generosidade nossa, mas quando a gente chega lá, a generosidade deles é maior, né? A gente vê isso como eles se entregam para nós algo de Deus, não é dinheiro, não é nada disso, mas a experiência, o ensino e a visão que eles nos dão é fantástico. O pastor João é o pastor da igreja de Yamacanguere, que é essa que o senhor falou. E aí, essa viagem agora aconteceu uma coisa que eu achei fenomenal e que, mais uma vez, salva a agenda da gente. A gente foi para dar aula e aí a gente descobriu que teria que ter tradução para o inglês, porque teríamos alguns alunos do Malawi. Isso. E aí, quem ia traduzir era eu e o Giovanni. E a gente nunca tinha traduzido, então era um desafio gigante para nós, assim, enorme, quase intransponível na nossa cabeça, traduzir, porque a gente nunca tinha tido experiência. Tanto eu quanto o Giovanni moramos fora, aprendemos a falar inglês fora do Brasil, mas o inglês que na nossa cabeça era um inglês bem mais ou menos, e que a gente usava, assim, para uma viagem, para alguma coisa, mas, né, numa coisa séria de traduzir, é um peso bem maior. E aí a gente
quando foi desafiado a fazer isso, já fomos daqui pensando, meu Deus, como é que a gente vai fazer e tal e tal. E se organizando, mas com medo de fazer. Enfim, fomos. Chegou lá, a priori não ia ter tradução, mas depois ia ter. E aí ficou aquela coisa e a gente meio querendo fugir, mas também com vontade de vencer, né? De dar conta, de se sentir, enfim, de aprender uma nova habilidade. Por fim, teve a tradução. Aí começamos a traduzir. E aí, enquanto eu estava dando aula, o Giovanni me traduzia. Enquanto eu não estava dando aula, eu traduzia para a gente dividir. E aí, uma certa altura, eu estava dando aula do livro de Lucas, o Giovanni me traduzindo, e eu passei para os alunos uma atividade que eles tinham que apresentar. Então, e um detalhe é que a gente estava traduzindo o seguinte, eu dava aula, qualquer pessoa dava aula em português, do meu lado, um tradutor para o dialeto Sena, porque a maioria deles falam o dialeto Sena, entre outros dialetos, e aí a gente levou os equipamentos e estava tendo a tradução apenas no ponto eletrônico para os alunos do Malawi. Então eram 3 pessoas falando o tempo todo, o professor, o tradutor para o Sena e o tradutor para o inglês. Então aquela habilidade. Aí, beleza, eu dando aula, pedi para os alunos apresentarem, eles tinham a responsabilidade de pegar uma parábola do Evangelho de Lucas e ensinar para os outros alunos. Veio o pastor João é um homem pequeno, mas com um sorriso enorme, né? Exatamente, ele sempre sorridente. Muito cativante. Aí veio o pastor João e começou a falar o seguinte, olha, eu vou ter que falar agora da parábola, isso falando em português. Só que eu não falo bem português. Então, vocês me perdoem, porque talvez eu fale alguma coisa errada e tal. Ele falou essas frases, eu querendo ajudar na minha cabeça, falei, não, pastor, não precisa então falar em português não, fala em cena mesmo, o irmão traduz para o português. Aí ele ficou um pouco sem graça, mas continuou. Ele falou assim, não, mas o dia que eu vier pregar na cidade da Beira, porque ele mora numa aldeia, né? Isso. A Beira é uma cidade grande. Uhum. Eu vou ter que pregar em português. E como é que eu vou fazer se eu fugir desse desafio agora? Então, pastor, eu não vou fugir desse desafio, não. O senhor não está se desafiando a traduzir para o inglês? Eu também quero me desafiar a falar e a pregar em português. E aí ele pregou super bem em português. Nem diria eu que ele não fala em português, uma outra coisinha que ele falou e tal. Mas na hora eu percebi o seguinte, eu fui para Moçambique achando que eu estava me desafiando, que eu estava fazendo alguma coisa importante e tal, e eles também querem fazer a mesma coisa. Então, o trabalho que nós estamos fazendo lá inspira eles a também sair da zona de conforto, na realidade, na demanda deles, a também se esforçar, também fazer alguma coisa diferente e tal. E naquele momento eu achei, por um segundo, que eu era melhor do que ele, porque eu tinha capacidade de me desafiar e falar no outro idioma, e ele não, eu tinha que voltar ele para a casinha dele. Mas ele me mostrou que não, que eles também podem, enfim, expandir, crescer, e ao longo do tempo que a gente tem lá, a gente tem visto isso, que esse caso do pastor já é um caso isolado, mas eles também têm saído, se desafiado e vencido. Exatamente. E naquele dia, por acaso, eu traduzi as aulas pro inglês, né, para os alunos do Malawi. No outro dia, a gente recebeu uns holandeses lá que tem um projeto de formar médicos que só falaram inglês, e eu tive que traduzir os holandeses. E quando eu traduzi aqueles holandeses, eu me senti tão bem de falar assim, nossa, estou usando algo que Deus me deu para o reino de Deus. E eu quase impedi o pastor João de fazer isso. Então, o nosso trabalho, eu acho que ele passa por esse lugar da gente não atrapalhar Deus fazer, mas da gente incentivar e dizer, vocês podem. Enquanto Deus faz uma obra em nós, através deles, Deus também faz uma obra neles, né? Eu acho que o nosso papel lá é muito de incentivar eles. A gente foi numa palestra essa semana do Marcos Pianges, que falou isso, que o pai tem o papel de incentivar os filhos. Nós, como pais espirituais, né, deles lá, temos o papel de incentivar eles a crescer, né? Por isso, nós estamos fazendo esses podcasts para incentivar mais pessoas a se envolver nesse projeto. Essa equipe que foi conosco agora foi maravilhosa, não sei se tem como pôr a foto delas aí, mas foi uma equipe de 14 pessoas. Nós vamos fazer agora, a partir desse podcast, uma série de podcast com eles, para eles contarem a experiência. Então, quem está conosco aí, vai acompanhando, toda semana a gente vai soltar um podcast. Aí está a equipe. Tá pastor Adson, pastora Nayara, Giovanni, pastor Jacinto, querido lá da pastora Nayara, pastor João Carlos lá atrás, bispo Ronaldo aqui na frente, o Rony, pastor Esaú, que é o braço do pastor Jacinto lá, eu, pastor Kleber, a pastora Renata ali, a Jaqueline abaixo da pastora Renata, lá um pouquinho pro lá, o Odilon Neto,
e o NB. Tá faltando aí só o pastor Rogério e a Mariana. O Kleber também tá aí no meio. Ah, é. O E Kleber é do meu a lado. Mariana que tirou a foto não tá aí, e o Rogério que não tava nessa hora. Também tava tirando, tô vendo a sombra dos dois aqui, É. ó. Os dois que não estavam. Foi uma equipe ótima e nós vamos fazer uma série de podcasts, vamos postar toda semana, contando as nossas experiências para o quê? Incentivar o trabalho missionário, ampliar a nossa visão missionária e para a gente poder continuar fazendo esse trabalho, porque nós precisamos de ajuda, que é uma lição que a África nos dá. Ninguém faz missão sozinho, nós precisamos muito uns dos outros, né? E andar sobre as águas é sobrenatural, né? Pedro andou sobre as águas, mas pedir ajuda também é sobrenatural, porque quando ele afundou, levantou a mão, pediu ajuda, Jesus pegou na mão dele e levou de volta para o barco. Então nós estamos aqui pedindo ajuda. Nos ajude, né, a levar. Nos ajude. Uma pergunta que eu sempre recebo é, eu quero muito ir, o que eu faço? Bom, em primeiro lugar, a gente não leva por levar, não é uma viagem de turismo. Tem gente que quer ir na África para conhecer, curiosidade. Tem gente que quer ir na África para ter no currículo uma viagem transcultural. Tem gente que quer ir em Moçambique para fazer selfie, tirar foto e tal, e postar e ganhar likes. Não levamos pessoas com esse objetivo. Para você ir conosco, nós temos que ter um projeto que você se encaixa ou você ter um projeto que se encaixa conosco. Sempre que nós vamos, todos nós, cada um paga a sua própria passagem e cada um custeia suas próprias despesas. O dinheiro que nós arrecadamos, ofertas e tal, é para as ações sociais, Furapós e a implantação do Seminário Teologia com Vida. Nós não usamos nenhum centavo para nós. Então, a pessoa que quer ir, primeiro ela tem que ou fazer parte de um projeto que a gente vai fazer lá, né? Tipo assim, eu vou para ajudar com as crianças, eu vou para ajudar na tradução, eu vou para ajudar na organização, eu vou para cozinhar, alguma coisa. Ou ela tem um projeto, traz para nós, e esse projeto é bom, a gente acopla ele, né? Insere o projeto no nosso e vamos junto executar esse projeto, né? E é legal lembrar que o nosso objetivo maior é levar a palavra de Deus. Isso. Nós não somos simplesmente uma ação social, né? Uma missão de apoio social. Então, se a pessoa tem só esse objetivo, não é o nosso grupo. E por quê? Né? Por que isso? Eles precisam de obra social, de ajuda, mas nosso trabalho não é humanitário, né? Por quê? Todo o dinheiro, toda a quantidade de dinheiro que você levar para Moçambique é pouco, todo o tanto de roupa que você levar para Moçambique é pouco, todo o tanto de poço que a gente furar é pouco. Não estou dizendo para não fazer isso, continua fazendo, mas o que vai mudar a história de Moçambique é a palavra de Deus. Então, por que nós estamos com prioridade implantando um seminário? Porque se nós levarmos a formação de pastores fiéis à palavra e formarmos homens de Deus, fiéis à palavra de Deus, e estes homens pregarem, semearem a palavra de Deus em Moçambique, Moçambique vai ser transformado pela palavra de Deus. Esses moçambicanos talvez nunca vão ter uma casa grande para morar, talvez nunca vão ter um carro para andar, talvez nunca vão ter muita comida na mesa, mas eles vão ter a eternidade, a salvação, o céu, porque a palavra de Deus produz isso. Mas também, à medida que a palavra de Deus entra e muda o contexto, a palavra de Deus pode mudar a realidade presente deles. Por isso que hoje o nosso foco e a nossa prioridade é ir ensinar a palavra de Deus. A gente quer formar pastores e professores para eles ensinarem a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que pode mudar a cultura e uma nação. Amém. Bom, nosso tempo está quase acabando ali, e eu queria fazer 3 perguntas para todos os missionários que foram. E aí queria que a gente respondesse também. Primeira pergunta não é a primeira viagem, então talvez não choca muito, mas o que quando a gente vai para a África, o que choca mais, assim, o que é mais difícil de lidar, qual que é a parte mais complicada, o que foi mais difícil nessa viagem ou em outra viagem? Olha, o que mais me choca, todas as viagens que eu vou, é a fome e as crianças em situação de fome. Teve uma viagem que eu fui, você estava, nós estávamos indo para uma aldeia chamada Murás, nós viajamos o dia inteiro, e nós paramos num posto de gasolina, né? E um menino chegou com uma varinha de ratos para vender. Isso me mexe muito comigo. Quando eu vejo eles comendo ratos, largato, macaco. Nessa viagem agora, eu fui para uma viagem que você não foi, que você estava no orfanato, e eu estava voltando dentro do carro, e eles estavam vendendo umas ratazanas enormes assim. E o pastor Pedro sozinho estava comigo, e eu perguntei para ele, o senhor gosta de frango? Gosto.
mas se nós pudéssemos comer esse rato aí, eu comeria, ele disse. Ele viu, o olhinho dele brilhou quando viu aquela ratazana, a pessoa vendendo. Isso me choca. A fome e as crianças com fome. Quando a gente chega lá, vê aquelas crianças sem roupa, com aquelas barrigas, né? Uhum. Feridas e tal. Isso mexe muito comigo, me choca muito. O que me choca é justamente a falta de acesso, talvez, à saúde, que a fome com certeza choca, mas quando a gente vê crianças assim, com doenças que quando não cuida, vira coisa grave e que era tão simples de curar. Então, toda vez a gente depara com alguma criança, nessa mesma agora, tinha uma criança com a orelhinha toda tomada de ferida. E eu fiquei com muita compaixão. E eu não ia voltar naquele lugar, eu não tinha levado remédio, porque eu até tinha um remédio na base. Mas aqui eu fico assim, meu Deus, tadinha dessa criança que ou não tem a mãe, o pai, ou o pai e a mãe não tem acesso para cuidar. O motivo que nós estamos trabalhando com esses orfanatos é porque eu acho que quanto mais a gente puder construir e ajudar os que existem lá, os orfanatos, para mim, é um objetivo, uma meta. E positivo, o que assim, você fica mais maravilhado, o que é a melhor parte, o que você fala assim, nossa... O moçambicano não é preguiçoso. O moçambicano é muito inteligente. Ele só precisa de que alguém o ensine. Às vezes eu vejo as pessoas falar que eles são preguiçosos, que eles são isso, que eles são parados. Não é verdade. O moçambicano é muito inteligente, ele só precisa que a gente o ensine. E muita prática errada que o moçambicano tem de machismo, de injustiça, é porque ele aprendeu errado. Hoje o país é um país socialista e parte dessa cultura tem a ver muito com isso, mas se nós ensinarmos da maneira correta, porque a gente vê isso na vida do pastor Jacinto e de outros lá. A gente ensina, eles dão um exemplo tremendo para nós. Eu acho que o que mais me surpreende, além do fato de que a gente não encontra lá uma África que a gente vê na televisão aqui ou nos livros, né? Então, um movimento fala, que lá tem candomblé, não sei o que. A gente nunca viu um terreiro de candomblé nos moldes que tem no Brasil, que dizem ter vindo de lá. Lá não tem do jeito que tem aqui. Nós já tivemos problema com os feiticeiros e tal. Sim, né? mas os feiticeiros não são como os que aqui dizem que são lá. E também não é uma terra miserável, é uma terra que tem que as pessoas têm pouca oportunidade, mas quando tem, desenvolvem. Mas o que mais me surpreende é a generosidade. Eles são extremamente generosos, tendo pouco. Não precisa ter muito para ter. Generosidade e gratidão, duas coisas muito fortes lá. Uhum. E a última pergunta é o que Deus mais falou com o senhor nessa última viagem. Só que eu vou deixar você responder por último, porque a sua fecha. Tá bom. Eu respondo primeiro. Tá bom. O que Deus mais falou comigo nessa viagem específica, já a 4ª vez que eu vou, nós fomos numa equipe de 14, e dos 14, 9 éramos jovens. 8 eram meus discípulos. Eu era o 9º jovem, 8 eram meus discípulos. Da igreja do Serrinha, então, ou eram discípulos do Senhor, teve o neto, que é esse pastor Tigar, que é um engenheiro, e todo o restante da equipe foram meus discípulos. E eu fiquei perguntando, Deus, por que o Senhor me trouxe para cá com 8 discípulos? Por que não veio discípulos de outros pastores? Por que vieram os meus? E eu entendi Deus falando que a juventude tem um papel muito importante na transformação, na mudança. E esse é o meu papel. Na vida, na realidade da igreja, eu talvez não tenha o alcance de eu poder falar a igreja brasileira ou a igreja moçambicana, mas da igreja que eu estou, da igreja Luz para os Povos em Moçambique, que eu tenho acesso, né, aos líderes, o papel de juventude é de mudar, é de renovar, é de trazer o vinho novo que Deus tem trago. Então, eu me senti muito responsabilizado por Deus nessa viagem especificamente, e já comprando assim, Deus, o que o Senhor quer que eu faça lá? Então, não sei ainda se Deus quer que eu vá ou que eu fique, que eu faça alguma coisa, mas entendi que Deus tem algo muito específico para mim, para os meus discípulos, no futuro daquele país, através da Luz para os Povos, e também na nossa igreja Serrinha aqui, né? Porque a oportunidade de eu levar tantos discípulos para lá e eles voltarem com esse fogo ardendo no coração aqui na igreja do Serrinha, me responsabiliza muito, e eu entendo que eu não posso simplesmente ir voltar e falar, beleza, que eu tenho um papel importante nessa mudança. Amém. Olha, Deus fala muita coisa assim, mas eu acho que a principal é que Moçambique tem feito a nossa igreja aqui em Goiânia, fazer aquilo que o Senhor nos manda. Se não fosse eles, nós não fazíamos isso. Temos aprendido a fazer missões com eles, isso nos abre muito o coração. E uma coisa que Deus tem me falado muito,
Não tem como você ir num lugar desse e não deixar um pedaço do seu coração lá. Eu já fui algumas vezes, toda vez que eu vou, eu deixo um pedaço do meu coração. Eu já não sei qual é a parte maior, lá ou aqui. Eu não sei se a maior parte do meu coração está aqui ou a maior parte do meu coração está lá, porque sempre que vai fica um pedacinho. Uma hora dessa, pode ser que lá tenha mais do que aqui. Eu não acredito que existe uma igreja evangélica que não faça missões, porque se a igreja não faz missões, ela não é evangélica. Deus nos deu a oportunidade de poder fazer isso, e eu louvo a Deus por isso. Não somos melhor que ninguém e não podemos fazer sozinho. Deus não nos deu essa oportunidade de fazer isso para a gente ser melhor que os outros, mas para a gente chamar os outros para fazer também. Nosso papel é estimular todos a fazer o trabalho missionário, não só em Moçambique, aonde precisa. Bom, então para a gente encerrar, eu queria contar uma última experiência que eu acho que tem a ver com isso que o senhor falou. A gente estava nessa viagem agora indo para a aldeia do pastor Chimoio. O pastor Chimoio foi o nosso melhor aluno do seminário e em todos os podcasts que a gente gravou, alguém citou o nome dele porque ele é diferenciado, então o pessoal vai ouvir falar muito dele. Mas quando a gente chegou, eu falei, pastor Chimoio, eu queria ir lá na aldeia do senhor. Ele ficou tão animado, falou, quando? Eu falei, não sei quando, porque Deus é que vai prover. E acabou que deu certo a gente ir. Só que era uma aldeia muito longe, o acesso é muito difícil. Não é nem tão longe, é 200 e poucos quilômetros, mas que a gente leva 6 horas para chegar. Foi um rolê, como a gente diz aqui, né, para chegar. E coincidiu no dia que a gente estava indo, no dia anterior eu comi uma coisa que não me fez bem lá e eu passei muito mal à noite e fui passando muito mal. E a gente brincou lá que tinha 2 vans, né? Tinha o carro do pastor Jacinto, que é um carro antigo, mas um pouco mais confortável, que era azul, que é uma companhia aérea confortável, e tinha Air Fryer, que era a van que a gente tava, né? Porque a gente ia, parecia que tava fritando ali no ar quente, porque não tinha ar-condicionado, então não dava pra fechar o vidro, e aí abrir o vidro era poeira no 12 torando, e eu passando muito mal. O motorista era tão difícil, teve uma hora que eu falei pra ele assim, olha, eu tenho 2 filhos, eu quero ver meus filhos, você precisa se acalmar, porque nós não temos condição, nós não vamos chegar desse jeito. Lá não tem escola de direção. Não tem, não. Enfim, então a gente indo, e assim, os buracos eram maiores do que a van, então tinha hora que compensava ele andar fora da estrada, porque era uma estrada muito ruim, e eu passando muito mal mesmo, muito cansado, muito desgastado, e aí... Em um momento eu falei a gente pediu pra ele, pelo amor de Deus, para esse carro. Eu tava muito esgotado, muito cansado. Eu pedi, para esse carro. Aí a gente parou, os meninos foram ao banheiro, que eu vulgo mato, né? Porque tinha banheiro. E aí, enquanto eles estavam no banheiro, assim, ali se aliviando, fazendo um xixi e tal, eu joguei uma água na cabeça, assim, transtornado, e meu pensamento era, eu quero voltar, eu não aguento mais isso aqui, eu preciso voltar, passando mal, cansado e tal. Mas enfim, não voltei. Voltamos para dentro do carro, seguimos em direção à aldeia, chegamos. Quando a gente chegou lá na aldeia do pastor Chimoio, ele estava tão feliz de receber a gente, e eles receberam a gente com uma música que se chama Doramba, Dorambá, Jokerasura Doramba, que significa voltar atrás eu não quero, não quero, voltar atrás eu não quero. E naquela hora, eu senti o cansaço da viagem, o peso da viagem, mas também a incumbência do Senhor Jesus me dizendo, não volte atrás. A obra é pesada, mas se você voltar, quem vai? E aí o texto de Romanos, né? Uhum. Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão? Então, eu acho que essas nossas viagens para lá são cansativas, são dolorosas, a gente deixa a família para trás, a gente gasta dinheiro, mas passa por esse lugar de mesmo no cansaço, a gente deve seguir. E naquele culto do pastor Chimoio, eu tava passando muito mal, tava passando tão mal que fizeram exame de malária em mim, mas eu fui curado, completamente curado. Amém. Eu saí ali sem dor nenhuma, bem-estar, tal. Então, o poder de Deus, né? Quando a gente se dedica. E foi um culto maravilhoso aquele, né? Foi um culto maravilhoso. De Deus, tremendo. Mas é isso. A África é um lugar muito bom de ir. Eu sei que lá tem muita coisa difícil de ver e tudo, mas a gente é muito edificado, aprende muito, e a gente é amado e aprende a amar com aqueles irmãos lá. Eu queria muito agradecer todo mundo que tem sido apadrinhado, os alunos, todo mundo que tem ofertado, de alguma maneira, contribuído, orado e ajudado a gente a poder fazer o trabalho. Sem vocês, nós não teríamos feito lá. E queria pedir para todo mundo ver os podcasts que vão ser gravados e postados a partir de agora, porque tem muita coisa que a gente quer contar e compartilhar com vocês a partir daí. Amém. Bom,
Muito obrigado pela sua audiência. Esse é o primeiro episódio. Se você puder compartilhar para as pessoas ficarem conhecendo, saber dos nossos episódios, do nosso podcast, vai ser muito bom. Então ajuda a gente a divulgar, ajuda a gente com aquele like que você sabe que tá cansado de saber que ajuda a plataforma. Muito obrigado aos nossos patrocinadores que tornaram possível essas gravações, a Dala Pratas, Bosco Porfírio Alvarenga Advogados e a Pizza Time Express. Se você quer ser um patrocinador, ajudar a gente a divulgar esse trabalho, entre em contato com a gente que vai ser um prazer ter você na nossa equipe. Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo, fica com Deus.